Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos nos encomendar ao Senhor, para que Ele nos ilumine nesta noite, pedir ao Espírito Santo, porque sem Ele, sem a Santíssima Trindade, nós não conseguimos fazer nada, nem o trabalho do Senhor, porque a graça é dele e não nossa. Então, vamos nos colocar na presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, que sois Deus junto com o Pai e o Filho, que inspirastes as Sagradas Escrituras para que seja a palavra de Deus que nos guia, que nos ilumina, para podermos viver de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que a Tua palavra possa penetrar no íntimo do nosso coração, Jesus. Tu és a palavra de Deus. Então, que a santa palavra de Deus possa tocar no fundo dos nossos corações. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, peça as pessoas para nos ajudar a divulgar, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas, para que o nosso objetivo é evangelizar. Nós estamos oferecendo aí um curso da Palavra de Deus, da Santa Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé para nós católicos, junto com a Sagrada Tradição. Então, gente, vamos divulgar aí o estudo bíblico que nós estamos fazendo. Estamos estudando os livros históricos, já estudamos o Pentateuco e agora estamos já na reta final aí do livro de Crônicas. Já estudamos o primeiro livro e agora estamos no segundo. O livro de Crônicas, ele repete algumas coisas do livro de Samuel e também do livro dos Reis. Então você vai ver algumas coisas aí que possam estar repetidas, mas a palavra de Deus, ela sempre tem alguma coisa nova para nos ensinar. A gente parou no capítulo 21. Então hoje nós vamos continuar. Se você tiver a Bíblia de Jerusalém, é a página 606, que tá tão pequenininha a letra. Então é a página 606, segundo livro de Crônicas, capítulo 21, página 606. Em piedade e desastres de Jorão, Ocosias, Atalia e Joás. Então, são 4 reis de Israel que, infelizmente, não foram bons. Caíram, cometeram idolatria e Deus vai ficar chateado, Deus vai ficar bravo, porque Deus queria colocar no coração de Israel o monoteísmo, adorar um único Deus. Porque Israel estava cercado no meio de povos pagãos que adoravam muitos deuses. Os filisteus, amorreus, jebuseus, moabitas, todos eles eram politeístas, ou seja, adoravam mais de um Deus. Mas Deus queria colocar na cabeça de Israel, no coração de Israel, o monoteísmo, adorar um único Deus. Mas muitas vezes os reis caíam na idolatria. Então Deus punia, Deus abandonava Israel, Israel perdia para os pagãos, até que vinha um rei bom. Aí novamente Deus fazia Israel vencer. Tá bom, gente? Então esse é o contexto do livro do segundo livro de Crônicas. Então, o primeiro rei aí é o rei Jorão, que também fez coisas horríveis o rei Josafá, que era rei antes dele, era um bom rei,
mas Jorão não foi um bom rei. Diz aí que ele mandou trucidar a fio de espada todos os seus irmãos e ainda alguns oficiais de Israel. Está aí no capítulo 21, no versículo 4. Depois você pode ler aí na sua Bíblia. Jorão pôde consolidar-se à frente do reino de seu pai e depois, firmando seu poder, mandou trucidar a fio de espada todos os seus irmãos e ainda alguns oficiais de Israel. Então, ele realmente foi um rei muito ruim. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou só 8 anos em Jerusalém, tá vendo? Então, quando o rei era mau, era idólatra, ele reinava pouco tempo. Quando ele é um bom rei, ele reinava bastante tempo. Isso aí na Bíblia é símbolo da bênção de Deus. A própria idade avançada, quando fala que fulano viveu tantos anos, é bênção de Deus. Quanto mais bênção, mais vive. Quanto menos bênção, menos vive. Ok? Então, a Bíblia geralmente cita isso. Imitou o comportamento dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, pois tinha se casado com a filha de Acabe. Acabe era um rei também idólatra, que foi o marido daquela mulher terrível chamada Jezabel, que era uma mulher terrível. Nós vimos lá no livro dos reis. E fez o mal aos olhos do Senhor. Todavia, o Senhor não quis destruir a casa de Davi. Então, em consideração a Davi, que era um rei justo, da qual vai nascer o Messias, Deus não destruiu todo o povo, destruiu entre aspas. Deus não destrói a sua obra. Deus não abandonou o seu povo, porque desse povo vai nascer o Salvador. Por causa da aliança que havia concluído com o povo, e segundo a promessa que fez, deixar sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Essa lâmpada é o Messias, que depois é nosso Senhor Jesus Cristo. Duas coisas interessantes aí. Deus fez aliança com seu povo e Deus é fiel. O povo rompeu várias vezes a aliança. Por isso que o casamento é simbolizado pela aliança. Assim como Deus era fiel a Israel, o homem e a mulher devem ser fiéis um ao outro. Por isso que o casal, quando casa na igreja, usa aliança, em sinal de amor e de fidelidade. O padre fala isso quando vão se casar. Recebe essa aliança em sinal do amor e da fidelidade. Então, é a mesma aliança de Deus com o seu povo. E fala aí que Deus fez uma promessa a Abraão e depois a Davi, que um descendente vai reinar sobre esse povo. Então, é aquilo que a gente já vem falando. Promessa não é pecado, pode fazer, mas você tem que cumprir a promessa, porque isso aí você está colocando Deus como testemunho. Então a igreja não é contra a promessa, mas você tem que cumprir a promessa. Se você não conseguir cumprir, você tem que ir no sacerdote, confessar e pedir para mudar essa promessa, para você poder cumprir, porque você está colocando Deus como testemunho. A gente vê isso muito lá em Aparecida, por exemplo, a sala das promessas. Muita gente faz promessa, mas vai lá e cumpre, ok? Porque Deus também diz aqui, Deus fez a promessa ao povo, mas Deus é fiel, então a gente também tem que ser fiel nas promessas que a gente fez, ok? No seu tempo, Edom libertou-se do domínio de Judá e constituiu um rei para si. Jorão passou a fronteira e com ele seus oficiais e todos os seus carros. Levantou-se à noite, forçou a linha dos edomitas que o tinham cercado, como também os comandantes dos carros. E os edomitas se livraram do domínio de Judá até o dia de hoje. Foi também nessa época que Libna sacudiu o seu jugo. Os edomitas eram pagãos que guerrearam contra Israel e contra Judá, ok? Com efeito, ele abandonou o Senhor, o Deus de seus pais. Foi ele também que fundou lugares altos nas montanhas de Judá, ou seja, para cometer idolatria aos deuses pagãos. Que fez os habitantes de Jerusalém se prostituir
e fez Judá se extraviar. Deus comparava a idolatria com a prostituição. Deus sempre faz essa comparação no Antigo Testamento. Quando Israel cometia idolatria, é como se uma mulher que é casada se prostituísse, ou um homem. Então, a idolatria era comparada com o pecado da prostituição no Antigo Testamento. Se você vê lá, por exemplo, no profeta Oséias, ele vai abordar bastante isso. Israel é aquela noiva, né, prostituta, mas que Deus perdoa quando a mulher se arrepende. Então, se você vê lá o profeta Oséias, ele explica bem essa parte. Chegou então um escrito do profeta Elias. Então, o profeta Elias, que foi o maior profeta do Antigo Testamento, que aquele profeta que foi, entre aspas, arrebatado. Claro que isso é simbólico, ninguém foi para o céu antes de Jesus, mas ele era um homem de Deus, que andava tanto com Deus, que a Bíblia fala que ele foi arrebatado, foi para junto de Deus. Isso é uma simbologia para dizer a fidelidade do profeta Elias a Deus. Então ele mandou uma carta escrita para o rei, o profeta, o mesmo que aparece na transfiguração junto com Moisés conversando com Jesus. Está lá em Mateus 17. A carta dizia: assim fala o Senhor. Lembrando, gente, que o profeta é aquele que fala em nome de Deus, ok? O Deus de Davi, teu pai, porque não seguiste o comportamento de Josafá, teu pai, nem o de Asa, rei de Judá. Foram reis bons, que nós vimos aí para trás o reinado deles. Foram fiéis a Deus, mesmo com seus defeitos. Todos nós os temos, mas foram reis que seguiam ao Senhor. Mas imitaste o exemplo dos reis de Israel, e eis a causa da prostituição de Judá e dos habitantes de Jerusalém, como foi a casa de Acabe. E porque além disso mataste teus irmãos, tua família, que eram melhores do que tu. Então, por inveja, ele acabou matando a própria família. Então, gente, olha a consequência do pecado que vem lá desde Adão e Eva. Então, o pecado original, ele trouxe todas essas desgraças, ele desvirtuou tudo, a ponto de um irmão matar outro. Caim mata Abel. Então, é mais do que um homicídio, é um fratricídio. Então, aqui, ele matou a própria família, o rei matou a própria família. É mole? O Senhor vai ferir com um grande flagelo o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Isso eu já estou cansado de explicar, né, gente? Deus não pode fazer o mal, mas aqui na cabeça do autor sagrado, tudo vinha de Deus. O bem e o mal vinha de Deus. Eles ainda não tinham aquela cultura que nós temos hoje. Agora, Deus, ele tem que fazer justiça. Errou, tem que pagar. Então, essa também era a cultura da época, até que veio se aperfeiçoando, chegou em nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, onde Jesus manda amar os inimigos, ok? Tu mesmo serás afligido por numerosas doenças, por uma moléstia nas entranhas, de tal modo que dia após dia tuas entranhas sairão do teu corpo. Então, gente, as doenças é consequência do pecado. Tá vendo? Então, muitas vezes, Deus permite que alguma coisa nos atinja para ver se a gente acorda. Então, São Paulo já diz, o salário do pecado é a morte. O Senhor excitou contra Jorão a animosidade dos filisteus e dos árabes. Vizinhos subiram a Judá, invadiram e saquearam todas as riquezas que pertencem ao palácio real, até mesmo seus filhos e suas mulheres, não lhe deixando nenhum outro filho, senão Ocosias, o mais novo deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas entranhas com um mal incurável. O mal foi se agravando dia após dia, e pelo fim do 2º ano saíram as entranhas e ele morreu em cruéis tormentos. O povo não fez em sua homenagem a fogueira como tinha feito para seus pais.
Tinha 32 anos quando subiu ao trono. Foi enterrado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Então, ele foi um rei tão ruim, tão mau, que eles não quiseram nem sepultar ele junto lá com os outros reis. Sepultou ele num lugar diferente. Então, gente, isso é muito sério. Então, se a gente faz o mal, o pecado, ele atrai consequências ruins. Eu já venho falando isso aqui várias vezes, né? Até que a gente vem conversando sobre o sacramento da confissão. O pecado, ele tem a culpa e tem a pena. A culpa é perdoada na confissão, mas tem a pena, o estrago que o pecado deixou na gente próprio e de uma forma geral. Então é complicado. Depois reinou em seu lugar o seu filho Ocosias, seu filho mais novo, com os que tinham invadido o acampamento, que tinham matado, né, a família. Assim Ocosias, filho de Jorão, tornou-se rei de Judá. Tinha 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Mole. Também imitou a conduta da casa de Acabe, fez o mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois foram eles que, para sua ruína, se tornaram seus conselheiros após a morte de seu pai. Então, o povo já diz, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Então, cuidado com os conselhos que você dá para as pessoas, mas é um dom do Espírito Santo. Conselho, fortaleza, temor de Deus. Então, gente, cuidado com os conselhos que você dá para o seu filho, não é, para as pessoas, para não ser, né, coisas ruins, que sejam só coisas boas. Seguiu também o conselho deles e marchou com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para combater Azael, o rei de Arã. Então aqui começou aquelas guerras que eu vou passar. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu para visitar o filho de Acabe, porque ele estava enfermo. Deus fez dessa visita a Jorão a perda de Ocosias. Depois de chegar, saiu com Jorão para combater Jeú, filho de Nansi, ungido pelo Senhor, para exterminar a casa de Acabe. Então, é aquelas guerras, gente, lá do Antigo Testamento, entre Israel e os pagãos, que eu já venho falando aqui, e Deus estava sempre com aqueles que não praticavam a idolatria. Então aqui ele estava com Jeú, que fez ele matar. Então já tinha acabado com todos lá da casa de Acabe, e agora vai acabar também com o rei que tinha descido para poder visitar o rei Acabe, que tinha ficado enfermo, ok? Jeú encontrou os oficiais de Judá e os sobrinhos de Ocosias, seus servos, matou-os, depois passou a procurar Ocosias, apoderando-se dele quando tentava esconder-se na Samaria, e o trouxeram a Jeú, que o executou. Mas foi-lhe dada uma sepultura, porque diziam: é o filho de Josafá, que buscava o Senhor de todo o coração. Não havia ninguém na casa de Ocosias que estivesse em condição de reinar. Então, gente, olha só, não tinha uma boa pessoa ali para poder reinar no lugar do rei que tinha morrido. Então, essa matança que tinha também no Antigo Testamento, a gente já falou que várias vezes, né? É a cultura da época. Tá bom, gente? Então, não vamos nos assustar. Até estamos na época do olho por olho, dente por dente. Então Deus foi entrando nessa cultura até chegar no Novo Testamento, ok? Quando a mãe de Ocosias, Atalia, soube que seu filho estava morto, resolveu exterminar toda a descendência real da casa de Judá, mas Josabá, filha do rei, retirou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens filhos do rei que estavam sendo massacrados, e os colocou com a sua arma no quarto dos leitos. Assim,
a filha do rei Jorão, esposa do sacerdote Joiada, e irmã de Ocosias, ocultou das vistas de Atalia e evitou que ela o matasse. Ficou 6 anos com eles, escondido no templo de Deus, enquanto Atalaia reinava sobre a terra. Esse templo de Deus é o templo de Salomão, que nós já vimos lá atrás, que Salomão construiu e que depois vai ser destruído pelos babilônios com Nabucodonosor, e Deus já tinha avisado que se eles não se convertessem da idolatria, que isso iria acontecer, e vai acontecer mais lá na frente. Tá? Depois vai acontecer a coroação de Joás, que é outro rei, e a morte de Atalia, aquela mulher que era bem ruim também. No 7º ano, mandou chamar os comandantes, Azarias, aí aqui, filho de fulano, filho de Bertano, não, vamos passar, né, porque não precisa da gente ficar lendo essas genealogias, né, filho de fulano, filho de cicrano. Se você quiser ler, está aí no capítulo 23, mas eu vou pular, ok? Vamos pular para o versículo 2. Percorreram Judá, reuniram os levitas. Quem eram os levitas? Da tribo dos sacerdotes, que ofereciam a Deus sacrifícios. De todas as cidades de Judá, os chefes da família dos israelitas vieram a Jerusalém, e toda esta assembleia concluiu uma aliança com o rei no templo de Deus. Então, a assembleia quer dizer igreja, ok? O templo de Deus é o templo de Salomão, que foi destruído depois que eu já falei. Eis, ó filha do rei, disse-lhes Joiada, que ele reine como o Senhor o declarou a respeito dos filhos de Davi. Eis o que fareis, enquanto 1/3 dentre vós, sacerdotes, levitas e porteiros das entradas, entrar para o sábado. Lembrando, gente, que o sábado para o judeu era dia santo, dia sagrado, onde não se fazia nada e se prestava o culto a Deus por excelência, tá? Lembrando que para nós cristãos não é mais o sábado, passou a ser o domingo, que é o dia da ressurreição. Aqui estamos no Antigo Testamento, mas no Novo, o dia santo para nós passou a ser o domingo, mas para os judeus ainda é o sábado, ok? Onde eu estava? Outro terço estará no palácio real, e o terço restante na porta do fundamento, e todo o povo nos pátios do templo do Senhor. Então, gente, o templo era uma coisa extraordinária, era enorme. Então ficava o pátio dos gentios ali na frente, onde todo mundo podia entrar. Depois tinha o santo, onde o sumo sacerdote entrava para oferecer um sacrifício a Deus. E depois tinha o santo dos santos, onde ficava uma cortina, onde ficava lá dentro a arca da aliança. E o sacerdote só entrava uma vez por ano para oferecer a Deus um sacrifício. E acontecia uma coisa muito interessante. Ele colocava uma corda no pé, não era na cintura não, no pé, porque se ele morresse lá dentro, as pessoas puxavam ele, porque ninguém podia entrar lá a não ser o sacerdote. Então, o respeito que se tinha por esse lugar sagrado, o Santo dos Santos, onde se oferecia a Deus os sacrifícios, onde ficava a arca da aliança com os querubins. Na igreja hoje é como se fosse o Santíssimo ali, na matriz ali, onde fica o Santíssimo, ok? Que ninguém entre no templo do Senhor, tá vendo? Exceto os sacerdotes e os levitas em serviço, pois eles são consagrados. Olha aí, tá vendo, gente? Então, por que só os nossos sacerdotes podem celebrar a missa? Pode dar a bênção do Santíssimo. Por quê? Porque eles são consagrados. Eles são, as mãos deles são ungidas por Deus pelo sacramento da ordem. Por isso que só o sacerdote, assim como os judeus, só eles podiam entrar ali, só o sacerdote podia entrar ali onde estava a Arca da Aliança. Hoje só o sacerdote pode celebrar a missa e dar a bênção do Santíssimo e fazer a consagração do pão e do vinho no corpo e sangue de Cristo. Porque eles são consagrados, eles são ungidos por Deus para isso.
todo o povo observará as ordens do Senhor, e os levitas rodearão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão, e acompanharão o rei a todo lugar que ele for. Mas todo aquele que entrar no templo será morto. Então ninguém podia entrar ali no Santo dos Santos. Só podiam entrar até o pátio dos gentios, que era no comecinho do templo. Daí para lá não podia entrar mais. Aí só o sumo sacerdote. Ok? Os levitas e todos os de Judá executaram tudo o que lhes ordenara o sacerdote. Cada qual reuniu seus homens, os que começavam a semana e os que terminavam, pois o sacerdote Joiada não dispensou nenhuma classe. Depois o sacerdote entregou aos chefes de centenas as lanças, os escudos grandes e pequenos que pertenciam a Davi e estavam no templo de Deus. Aí, tá vendo, gente? Para poder eles guerrearem. Por isso que os judeus não aceitam Jesus como Messias. Eles acharam que Jesus ia ser esse rei. Igual na época de Davi, com lança, com espada, para poder derrotar os inimigos dos judeus, os romanos e todos aqueles que oprimiam os judeus. Como Jesus não veio para isso, eles não aceitaram Jesus. Ok? Depois todo o povo, tendo cada qual sua arma na mão, desde o ângulo sul do ângulo norte do templo, rodeando o altar e o templo para fazer a volta em torno do rei, então trouxeram o filho do rei, cingiram com o diadema e deram o documento da aliança, ou seja, a palavra de Deus. A aliança de Deus com o seu povo, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois o sacerdote Joiada e seus filhos deram-lhe a unção real e clamaram: viva o rei! Então, a mesma unção que os judeus faziam, os nossos sacerdotes também, os bispos, né, fazem também com os nossos sacerdotes. Unge os sacerdotes para o culto que é para nós é a Santa Missa. Ouvindo Atalaia os gritos do povo que corria para junto do rei e o aclamava, veio em direção ao povo no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, à entrada, os chefes e os tocadores de trombeta perto do rei, todo o povo da terra gritando de alegria e tocando as trombetas e os cantores com os instrumentos musicais, dirigindo o canto dos hinos. Atalaia rasgou as vestes e bradou: traição, traição. Esse rasgar as vestes aí, gente, era símbolo de protesto. Ok? Tanto que Caifás também faz isso lá com Jesus, rasga as vestes. É sinal de protesto. Ok? E aí fala das trombetas, dos instrumentos musicais, que eu também já falei que várias vezes não tem problema nenhum. Pode haver na igreja as músicas, desde que seja de acordo com a liturgia. Ok? Não tem problema. Mas Joiada mandou que saíssem os oficiais que comandavam as tropas e disse-lhes: arrastai-a para fora por entre as fileiras, e se alguém a seguir, passai ao fio da espada, pois o sacerdote disse: não mateis no templo do Senhor. Então ninguém podia matar dentro do templo. Então tinha que matar fora do templo, porque na casa ali é um lugar sagrado. Agarraram-na, e quando ela chegou ao palácio real, na entrada da porta dos cavalos, foi morta neste lugar. Joiada concluiu entre o povo e o rei uma aliança pela qual o povo se comprometia a ser o povo do Senhor. Quantas vezes o povo prometeu que não ia cometer idolatria, que ia seguir a Deus, mas não cumpre? Nós somos assim também. Nós falamos da boca para fora, mas a gente, na hora de fazer, não faz. O povo todo dirigiu-se depois ao templo de Baal e o demoliu. Quebraram os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante do altar. Então, gente, infelizmente tem alguns irmãos protestantes que pegam esse texto e começam a quebrar as imagens católicas. Por favor, gente, não deixa isso acontecer. Tá? Isso aqui é um outro contexto. Aqui, Baal era um ídolo, era um deus pagão. Tem nada a ver com as nossas imagens católicas. Então, respeito. Outra coisa, liberdade religiosa. Isso aí pode dar até cadeia.
tá? Então, tem uma apologista católica, eu esqueci o nome dela agora, que ela está trabalhando firme nessa questão. Ela tá colocando colocando muita gente aí em perigo de ser preso. Essas pessoas que ficam quebrando as imagens, ficam falando que Nossa Senhora é macaca, Nossa Senhora Aparecida é macaca. Então, gente, além de ter liberdade religiosa, tem a questão também do racismo também. Então, gente, pode haver até prisão, ok? Então, aqui é um outro contexto. Nós não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra. Estamos lá no Antigo Testamento, nós não estamos lá no Novo Testamento. Então, e outra, nós temos liberdade de culto, liberdade religiosa e a nossa própria liberdade. Deus nos dá liberdade até de as pessoas serem ateus e até cultuar o demônio. Então, gente, cuidado na hora de ficar aí quebrando as imagens católicas, ok? O sacerdote estabeleceu postos de vigilância do templo do Senhor, confiados aos sacerdotes levitas. Foi a eles que Davi deu como quinhão o templo do Senhor, a fim de oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, na alegria e com cânticos, segundo as ordens de Davi. Os holocaustos, gente, são os sacrifícios que os judeus ofereciam no templo, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Coisa que nós não fazemos porque o nosso sacrifício é o que Jesus fez na cruz, que é perpetuado na Santa Missa, ok? Instalou porteiros nas entradas do templo do Senhor, para que de forma alguma lá penetrasse alguma pessoa impura. Nem o sacerdote, para ele entrar lá, ele tinha que se purificar. Então lá não podia entrar qualquer um. Então, gente, é o que nós falamos na questão da Eucaristia. Não é qualquer um que pode comungar. Você tem que estar puro. Então você tem que se confessar primeiro, para depois comungar. Depois chamou os chefes de centenas, os notáveis, os que exerciam autoridade sobre o povo e toda a população da terra, e disse ao rei que descesse do templo do Senhor. Entraram no palácio real pela porta superior e fizeram o rei sentar-se no trono real. Todo o povo da terra estava em festa, e a cidade tranquila, Atalaia, foi morta pela espada. Então, depois que essa mulher morreu, eles tiveram um tempo de paz e puderam ter liberdade de culto, ok? Até chegar novos problemas, novas pessoas, ok? Joás tinha 7 anos quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos do Senhor, por todo o tempo em que viveu o sacerdote Joiada, que fez casar-se com duas mulheres. Não se assustem, gente, é o Antigo Testamento, é assim mesmo, das quais teve filhos e filhas. Mais tarde, Joás resolveu restaurar o templo do Senhor. Então, gente, nessa época Deus tolerava mesmo o homem casar com mais de uma mulher. É a poligamia, ok? Então, só quando veio Jesus que ele colocou no lugar novamente. Então, pelo amor de Deus, homens, não vamos querer viver o Antigo Testamento, ok? Se uma já está difícil, imagine duas. Então, voltou de novo a monogamia, tá? Convocou os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Ide pelas cidades de Judá e recolhei de todo Israel dinheiro para restaurar o templo de vosso Deus, segundo as necessidades de cada ano. Fazer isso rapidamente, tá vendo, gente? Para poder fazer as coisas de Deus precisa de dinheiro. E tem gente que fica falando das igrejas aí. Ah, que a igreja é rica, que a igreja arrecada muito. Gente, vocês acham que a igreja vive de vento? Você acha que a igreja não tem que pagar água, não tem que pagar luz, não tem que sustentar o padre? Vocês acham que a igreja vive de quê? Então nós temos sim que ajudar, temos que dar a nossa oferta, temos que dar nosso dízimo.
A menos que, é o que eu já falei, menos que você queira uma igreja caindo aos pedaços, aí tudo bem. Mas se você, né, eu vejo muita gente reclamando, não tem um ventilador, não tem um ar-condicionado, então vamos, né, ajudar, porque, ué, não é verdade? Então, gente, é o que ele está falando aqui. E outra, para Deus nós temos que dar sempre o melhor. Na Idade Média era assim. Por isso que quando o Papa Leão X pediu donativos para reconstruir o templo, né, o Lutero achou ruim com ele. Não, ué. O Papa falou, quem doar dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro, eu vou dar indulgência plenária para ele. Ué, o Papa não fez nada de mal. Agora, se alguém usou o dinheiro de forma errada, aí não é culpa da igreja. Aí a pessoa depois vai acertar as contas com Deus. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Então, gente, não é errado você ajudar a igreja financeiramente, não. Com o seu dízimo, com sua oferta. Agora, se eles explorarem o povo, aí eles vão acertar as contas com Deus. Todos vão acertar as contas com Deus. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sacerdote, o chefe deles, e disse-lhes: por que não exigiste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo de Moisés, servo do Senhor, e da Assembleia de Israel, para a tenda do testemunho? A tenda, gente, era o lugar onde Deus falava com o povo antes da construção do templo. Antes de construir o templo, tinha a tenda, onde Moisés e o povo falavam com Deus, ok? Atalá e seus filhos, pervertidos por ela, devastaram o templo de Deus e fizeram com que as coisas sagradas do templo do Senhor servissem aos Baals. Baal é um deus pagão, um ídolo. E o rei ordenou que se fizesse um cofre para ser colocado diante da porta do templo do Senhor. Todas as nossas igrejas têm lá os nossos lugares para a gente depositar lá a nossa oferta. Você deposita o que você quiser. A igreja não fala nem em valor. Você vai lá de acordo com o seu coração. Ok? Proclamou-se em Judá e em Jerusalém que era preciso levar ao Senhor o tributo que Moisés, servo de Deus, tinha prescrito a Israel no deserto. Todos os oficiais e todo o povo vieram com alegria colocar o tributo no cofre até enchê-lo. Então, esse tributo são as nossas ofertas hoje. Tá? Tinha a oferta e tinha o dízimo. Mesma coisa hoje. Oferta é uma coisa, dízimo é outra. Oferta, você dá a sua quantia que você quer dar. Dízimo é do seu salário. Você pega o seu salário e dá uma quantia para a igreja. Isso é dízimo. Uma coisa é dízimo, outra coisa é oferta, ok? Ora, no momento de levar o cofre à administração real, que estava confiada aos levitas, tá vendo? Então, estava confiada a quem? Aos sacerdotes, mesma coisa. Hoje é o padre que administra. Se ele administrar errado, é problema dele com Deus. Estes viram que havia nele muito dinheiro. O secretário real veio com o comissário do sacerdote-chefe, retiraram o cofre, esvaziaram-no e depois o recolocaram em seu lugar. Fizeram assim diariamente e recolheram muito dinheiro. Aí, tá vendo? Já naquela época já se recolhia muito dinheiro, então não é só a igreja hoje. O rei e o sacerdote deram esse dinheiro ao empreiteiro encarregado das obras do templo do Senhor. Tá vendo? Quantas obras de caridade a igreja faz? A igreja também tem as obras de caridade, não é só para manter a igreja, também tem as obras da igreja também. Tudo isso gasta dinheiro, gente. Os assalariados, pedreiros e carpinteiros puseram-se a restaurar o templo do Senhor. Artífice em ferro e em bronze também tomaram parte nas obras de restauração. As nossas igrejas hoje ainda não são de ouro, não são de bronze. Naquela época, as igrejas eram de ouro. Por isso que na Idade Média, as catedrais eram imensas, porque eles queriam dar para Deus o melhor. Mas hoje, como o povo hoje está tão sem Deus, então para Deus nós vamos dar o pior. Os empreiteiros se puseram a trabalhar
e as obras de restauração progrediram em suas mãos. Reedificaram o templo de Deus em seu estado primitivo e o consolidaram. Então o templo ficou melhor, mais bonito do que era antes, com a reconstrução. Tá vendo? Com o dinheiro que eles arrecadaram. Terminadas as obras, levaram ao rei e ao sacerdote o resto do dinheiro. Com ele foram feitos utensílios para o templo do Senhor, objetos para o ministério e holocaustos, taças e objetos de ouro e prata. Então, gente, na missa tem que ser o melhor. As nossas âmbulas têm que ser as melhores. O nosso cálice tem que ser o melhor. Por isso que na missa tem que ser de ouro. A patena tem que ser de ouro. O cálice tem que ser de ouro. Porque vai conter o rei. Ali vai ter o corpo e sangue de Cristo. Então, a igreja tem que ter o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. Assim puderam oferecer o holocausto perpétuo, ou seja, os sacrifícios a Deus, no templo do Senhor, por todo o tempo em que viveu o sacerdote Joiada. Depois o sacerdote ficou velho e morreu repleto de dias. Tinha 130 anos quando morreu. Aí, tá vendo? Quanto mais você andava com Deus, mais você vivia. Não precisamos interpretar ao pé da letra. Não sabemos se esse 130 é ao pé da letra, mas quer dizer o quê? Que ele viveu na presença de Deus. Quanto mais viver na presença de Deus, mais vai viver. Se você vive menos, é porque você não está na presença de Deus. Isso aí o Salmo 89 fala. Ok? E foi sepultado com os reis na cidade de Davi, pois ele tinha praticado o bem em Israel para com Deus e o seu templo. Após a morte do sacerdote Joiada, os oficiais de Judá vieram prostrar-se diante do rei, e dessa vez o rei os ouviu. O povo de Judá abandonou o templo do Senhor, Deus de seus pais, para prestar culto aos seus postes sagrados e aos ídolos, tá vendo? Foi só o sacerdote morrer e o povo agora voltou para a idolatria, tá vendo? É o povo de cabeça dura, é igual somos nós também. Tá vendo, gente? Prestaram culto aos ídolos. Isso é que Deus proibia. Os falsos deuses. É essas imagens que Deus proibia. Esses postes sagrados eram as imagens dos ídolos. Ok? Devido a este pecado, a ira, ou seja, a justiça de Deus, se abateu sobre Judá e sobre Jerusalém. Foram enviados profetas para os reconduzirem ao Senhor. Embora tivessem dado testemunho contra eles, não lhe deram ouvidos, tá vendo? Nem os profetas eles deram ouvidos, continuaram na idolatria, tá vendo? O Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que se apresentou diante do povo e lhe disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de sorte que já não prosperais. Deus vai abandonar vocês. Já que abandonastes o Senhor, ele vos abandona. Tá vendo, gente? Então não é Deus que manda alguém para o inferno, mas Deus vai respeitar. É o que eu venho falando. Deus não manda ninguém para o inferno, mas se a pessoa não quiser saber de Deus, é a própria pessoa que se condena. Reuniram-se então contra ele por ordem do rei e o apedrejaram no pátio do templo do Senhor. O rei Joás, esquecido da generosidade que lhe havia testemunhado o sacerdote Joiada, pai de Zacarias, matou Zacarias, seu filho, que ao morrer gritou: O Senhor o verá e pedirá contas. Olha aí, tá vendo, gente? Toda morte injusta, Deus vai pedir contas. Por isso que vai haver o juízo final. No juízo final, toda justiça será feita. Tá vendo? Aconteceu que no final do ano, o exército dos pagãos marchou em guerra contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, exterminou entre o povo todos os chefes e enviou todos os despojos ao rei de Damasco. Tudo pagãos. Embora o exército dos arameus tivesse vindo com apenas poucos homens, o Senhor entregou em suas mãos um exército considerável, porque o tinham abandonado a ele e o Deus de seus pais. Tá vendo, gente? Então, quando Deus abandona, a gente perde. Quando a gente está no time de Deus, a gente ganha. Eu venho falando isso aqui. Você tem seu time de futebol. Um dia ele ganha, outro dia ele perde. Deus nunca perde, mas você tem que estar no time dele. E para sempre. Não
pode trocar de time, igual o povo troca aí, né? Qualquer coisinha tá trocando de time. Você tem que ficar sempre no time de Deus e não trocar nunca. Os arameus fizeram justiça contra Joás, e quando se retiraram, deixaram-o gravemente enfermo. Seus servos conspiraram contra ele para vingar os filhos do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Assim morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Então, gente, tá vendo? Então, aqueles que cometiam idolatria, eles não eram sepultados junto com os reis que eram fiéis a Deus. Tá vendo? Quanto a seus filhos, a importância do tributo que lhe foi imposto e a restauração do templo de Deus, tudo está relatado no Midraxe do livro dos reis. Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, por isso que eu falei que o livro de Crônicas, ele repete muito aquilo que está no livro dos reis. Então você pode ver isso também lá no livro dos reis, tá bom? Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar, tá? Ainda tem mais. E nós vamos continuar, se Deus quiser, o estudo da palavra de Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.